vezes a gente está lendo a Bíblia e não entende algumas coisas porque não entende o contexto da época. Porque hoje a gente vive em outra cultura, em outra sociedade, e aí muitas vezes a gente não consegue compreender alguns trechos da Bíblia. Mas não desiste. Busca entender, busca conhecer o contexto da época, o porquê que aquilo acontecia naquela época, que a gente vai tendo um vislumbre melhor da palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, curte o nosso vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou e nos ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Hoje a gente vai conversar sobre Gênesis 18. Tem muitas lições, mas a gente vai pegar só uma parte. Que Abraão, ele estava sentado e avistou 3 homens. Esses 3 homens provavelmente eram o Senhor e dois anjos. Era no horário mais quente do dia. Os viajantes faziam muitas vezes a viagem a pé. Quando chegava nesse período mais quente, eles paravam na sombra de uma árvore para esperar aquele calorzão passar para poder eles seguirem viagem. Então, nesse momento que Abraão estava ali sentado, ele avistou os 3 homens e ele foi rapidamente lá recebê-los. Ele chama os viajantes para comer na casa dele, pede para que Sara faça o melhor pão, chama o servo dele para lavar os pés dos viajantes. Essa atitude de lavar os pés era uma forma de educação de receber as pessoas. Os viajantes andavam geralmente com sandálias de couro, ficava com os pés todo empoeirado, algo que aconteceu até mesmo na época de Jesus. A gente pode ver isso em Lucas. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Ou seja, Simão não recebeu bem Jesus, não foi educado e respeitoso com Jesus, ao contrário da mulher. Abraão estava sendo respeitoso, cordial, educado na forma de receber. A gente pode fazer um contraste com Sodoma e Gomorra, porque os anjos também vão para Sodoma e Gomorra para falar com Ló. As pessoas daquele lugar, ao ver os visitantes, o que eles fazem? Ao invés de receber com cordialidade, assim como Abraão, não, eles queriam abusar dos anjos. As pessoas não se preocupavam com os outros, elas só se preocupavam com elas mesmas e ainda queria fazer mal a essas pessoas que estavam visitando. Hoje em dia a gente não precisa lavar os pés das pessoas, mas a gente tem outras formas de agir com cordialidade, com educação, com respeito e fazer com que a pessoa se sinta querido pela gente, né? Para que as pessoas vejam a Cristo em nós. O que aconteceu? Eles comeram, um deles perguntou: cadê Sara, sua mulher? E Abraão fala: tá dentro da tenda. E aí aqui no versículo 10, então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então aqui Sara riu. Para ela era uma coisa impossível, porque Sara não tinha mais menstruação, ela tinha 90 anos, o marido tinha 100. Era humanamente impossível ela conseguir engravidar. Ela não olhou para o poder de Deus. Se fosse com você, será que você iria acreditar? Não foi só Sara, não. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Em Gênesis 17, 16 até o 17 diz assim: eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: como eu aos 100 anos poderia ser pai e como Sara aos 90 anos teria um filho. Os dois duvidaram. Isso mostra que há salvação pra gente, né? Porque a gente duvida muito do poder de Deus diariamente na nossa vida, porque muitas vezes quando vem algo grandioso ou mesmo nem tão grandioso assim, a gente esquece de olhar para o poder de Deus, para o que Deus pode fazer na nossa vida. Ele repreende Sara e diz o seguinte: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época e no ano que vem a Sara terá um filho. Ele repetiu. Não tem nada que seja difícil para Deus.
Desde criança, minha avó me ensinou a acreditar em Deus. Mas quando eu comecei a atender, eu escutava muitos relatos de pessoas que chegavam até mim e aí vinham e contavam, porque eu tinha um problema de saúde e fui totalmente curada por Deus. Outros chegavam, não, porque tinha um câncer e esse câncer sumiu. E dentro de mim eu ria, nossa, essas pessoas devem estar viajando. Deve ter sido um diagnóstico errado, ela achou que tinha e agora não tem mais, ou então ainda tem, só que deixou de procurar, deixou de fazer exame e agora imagina que sumiu. Mesmo sendo cristã, eu acreditava dessa forma, porque eu achava muito difícil que hoje em dia, né, no século em que a gente vive, ainda existisse milagre que acontecesse de uma forma sobrenatural. Isso acontecia na época de Jesus, quando as pessoas tinham mais fé, ou lá na época de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, porque eles tinham muita fé. Hoje em dia não deve acontecer dessa forma. Não é que eu não acreditava que a pessoa pudesse ser curada por Deus, mas eu sempre achava que ela poderia ser curada, sim, porém, ela precisaria de uma ajuda, de passar por um procedimento, de tomar medicação. E aí, eu não achava que Deus podia fazer uma coisa sobrenatural, assim, do nada a doença sumir. Passei um bom tempo pensando desse jeito, até que eu tive uma doença, um aneurisma cerebral. É uma doença que não tem cura, a não ser através de uma cirurgia, não tem medicação. E precisava fazer a cirurgia era muito arriscada, com risco de morte, com risco de deficiências. Tentei por muito tempo fazer a cirurgia, mas não consegui. E chegou o momento que eu tive que pensar, a única coisa que me resta agora é acreditar que possa existir um milagre. Deus, ele é poderoso demais para a gente achar que a gente sabe tudo e que Deus não pode fazer algo sobrenatural. Eu precisei passar por uma situação difícil que me fez sofrer. Foram 2 anos com incertezas, com dificuldades, mas foi necessário que eu passasse por isso para realmente aprender a ter fé em Deus, que antes talvez a minha fé era uma fé daquelas capengas, né? Hoje em dia eu oro acreditando que o que eu tô falando, que o que eu tô pedindo para Deus pode acontecer. E hoje eu me sinto muito privilegiada, porque o próprio Deus me ensinou a ter fé. Sei que eu não posso mover uma montanha, mas Deus pode, através da minha fé. Os próprios estudos mostram que quem tem fé consegue se curar mais rápido de doenças, é mais feliz, tem uma atitude mais positiva diante da vida, consegue se recuperar mais fácil, mais rápido, né, dos abalos. E tem esperança. É a esperança que nos faz continuar vivendo e continuar lutando por dias melhores. Poxa, mas tudo que eu pedir para Deus, se eu tiver fé, Ele vai conceder? Nem sempre o que você pede está de acordo com o que Ele quer. Você já pensou se Deus concedesse tudo que a gente já pediu? Tem uma frase de C.S. Lewis que diz o seguinte: se Deus tivesse concedido todas as orações tolas que eu fiz na minha vida, onde eu estaria agora? Já parou para pensar isso? Se tudo que a gente pedisse para Deus, Ele tivesse feito, muita coisa tinha dado ruim. Eu fico pensando nas orações que eu fazia quando eu era criança. Eu achava que eu ia ser totalmente feliz quando eu tivesse uma casa com piscina. E eu pedia a Deus para eu conseguir construir uma piscina onde eu morava, bem no interior de Alagoas. Aí eu falava isso para minha avó, ela falava, como é que vai fazer uma piscina aqui? Vai dar uma chuva, vai encher ela de lama. Porque era muito empoeirado, então assim, a gente encher de água, daqui a pouco ia estar cheio de terra dentro. Mas beleza, eu achava que ia funcionar, que eu ia botar uma lona por cima e que eu ia murar toda a casa. E como é que eu ia fazer isso? Vendendo sacolé. Fazia o sacolé e ia vender no campo de futebol. Eu lembro até de um dia que eu fui sair com a minha bicicleta e um isopor cheio de sacolé, só que no meio do caminho o isopor voou, foi sacolé para tudo quanto é lado, o pessoal viu que tinha um monte de sacolé caído no chão e veio todo mundo, catou cada um seu e todo mundo comeu e não pagou. Eu saí para casa muito triste, chorando. Vai contar tudo pro meu pai, viu? E agora como é que eu ia fazer a minha piscina? Cresci, né, casei, meu primeiro apartamento e no condomínio tinha o quê? Uma piscina. Agora me pergunta quantas vezes eu fui na bendita piscina. Eu morei uns 4 anos, 5 anos lá, eu devo ter ido umas 5 vezes. Aí você vê como as coisas mudam, né? Aquilo que era a solução para a minha vida quando eu era criança não é mais hoje. Não é o meu maior sonho. Gosto de piscina? Gosto, mas não é a piscina que vai me fazer feliz eternamente. Pode ser que uma coisa que você esteja pedindo hoje muito a Deus e Ele não deu. Quando você chegar hoje, você tem 30 anos, se chegar nos 40, você vai pensar assim, mas olha o que eu estava pedindo para Deus, gente. Ainda bem que Ele não deu. Deus faz conforme a vontade dEle, não conforme a nossa. Ele sabe o fim
desde o começo. E Ele sabe o que a gente vai estar precisando no momento futuro. A gente pode ter planos, a gente pode pedir a Deus, mas é importante que a gente peça que o plano dele esteja superior aos nossos planos. E não ri quando Deus te der uma promessa de algo que você possa fazer. Não ria da situação, porque Deus ele pode verdadeiramente te transformar. Já pensou se Davi tivesse dado risada quando Deus falou para ele lá derrubar o gigante? Ora, é para derrubar, eu vou derrubar. Tem uma frase de Henry Ford que diz assim: se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. Importante é acreditar, tentar, colocar nas mãos de Deus. Se for da vontade dele e você tiver fé, você vai conseguir. Mas se não for, de repente os planos de Deus para sua vida seja outro. Tem uma música que eu acho muito bonita, que diz: por maior que sejam os seus sonhos, o sonho de Deus é maior. E por maior que seja o sonho de Deus para você, não desacredite, porque Ele pode.